Primeiro, quero agradecer ao pastor Tiago, agradecer ao bispo Maurílio, a todos os organizadores aí, o pessoal do PAP, pastor Amando Pastores, e muito obrigado, né? Muito obrigado, e a todos que estão aí, Cezão, né? Cezão, a gente caminha junto, Cezão tem sido uma bênção aqui, daqui a pouco a gente vai estar junto aqui distribuindo agasalho aqui no Recreio dos Bandeirantes, e eu fico muito feliz, né, de estar aqui e ter pessoas da nossa igreja aqui reunidas. Mas eu quero hoje trazer uma palavra, amar os pastores. Amar os pastores é trazendo uma palavra de encorajamento, liberando uma palavra profética sobre a vida de cada pastor que está aqui nessa hora, e falar um pouquinho, de um modo breve, um pouquinho da nossa história, da minha história. Pouca gente me conhece. Eu voltei para o Brasil só tem 2 anos, tenho vivido muita coisa nesses 2 anos, e antes disso eu pastoreava na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Sou nascido e criado em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Fui para os Estados Unidos ser pastor com 32, 33 anos de idade. Fiquei por lá 6 anos, voltei, estou aqui 2 anos, e hoje estou pastoreando aqui na Elan Recreio. Eu quero ler uma palavra hoje aqui com vocês, do PAP, que ela fica... Na verdade, são 2 palavras. Uma está em Lucas 22, 31, e a outra está em João 18, 10 e 12. Eu quero falar um pouco hoje sobre a perspectiva correta que nós devemos manter no nosso coração para que possamos ser efetivos no reino de Deus. Para a gente poder ser efetivo no reino, a gente precisa manter o nosso coração puro, precisa manter o nosso coração alinhado, e a nossa motivação precisa ser uma motivação correta. Às vezes, a falta de entendimento nos leva a alguma ilusão, e essa ilusão acaba comprometendo todo o propósito daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Vamos ler a Bíblia e a gente vai avançando. Eu quero falar um pouco de Pedro, um homem muito conhecido, né? Discípulo, um dos que tem mais destaque. Então, Lucas 22, 31 a 34, vai dizer assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Tremenda essa palavra. E agora a gente vai lá para João 18, 10 a 12, que diz assim, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Assim, o destacamento de soldados, com o seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus e amarraram. Vamos orar para começar. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. A tua palavra é poderosa, ela por si só já é poderosa para nos edificar, mas de alguma maneira me permita ser um instrumento para os meus irmãos, para esses homens poderosos que estão aí à frente, pastores, líderes, pessoas envolvidas na tua obra, que são chamadas para avançar o teu reino. Eu te peço que seja um tempo de edificação, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vê aqui 2 narrativas. Eu vejo muita gente falando de Pedro, e até usando Pedro como exemplo negativo, de que Pedro foi empolgado, de que Pedro falou na emoção, mas eu tenho uma ideia um pouco diferente disso, né? A gente vai ver que Pedro, quando Jesus está falando de tudo que iria acontecer, Pedro falou: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e mais, eu estou pronto para morrer contigo. Aí Jesus olhou para ele e falou: Pedro, hoje ainda, não é amanhã não, hoje, antes do galo cantar,
você vai me negar 3 vezes. Aí, cara, eu fico imaginando o Pedro, falei, não, eu estou queimando. Aí a gente vê no outro que quando veio o destacamento, a Bíblia diz que ele veio, o destacamento, os guardas do sacerdote, né? Haviam soldados ali, homens de espada, e quando eles vieram prender Jesus, qual foi a atitude de Jesus? Jesus chegou para se entregar, mas qual foi a atitude de Pedro? Pedro levantou, deu um pulo, meu irmão, pegou a espada e cortou a orelha de um dos soldados. Agora você pensa comigo, Pedro, ele era pescador. Os discípulos, haviam ali pescadores, havia ali o coletor de impostos, eles não eram soldados, eles não eram guerreiros, mas ele se levantou, um pescador se levantou e avançou para defender Jesus e decepou a orelha de um dos soldados. Isso, para mim, mostra que Pedro não estava equivocado. Ele não mentiu para Jesus. Ele não estava emocionado. Realmente havia uma disposição. Pedro falou, deixa eu levar uma espada, que eu acho que hoje o negócio vai esquentar. Ele falou assim, hoje ninguém toca no mestre. E quando o primeiro soldado chegou, ele pulou e cortou-lhe a orelha. O que mostra para mim que Pedro não mentiu. Ele realmente estava pronto para lutar até a morte e ele estava pronto para ir para a prisão. O que desse aquele dia daria. O que faltava a Pedro era simplesmente uma coisa, compreensão do projeto de Deus. Estou falando que há pastores, há líderes, que eu sei que a gente, quando começa a caminhada, a gente fala assim, eu estou pronto para avançar o reino, eu estou pronto para fazer algo tremendo para Deus, estou pronto para ganhar almas, mas quando nos falta a compreensão do projeto, tudo que a gente está de prontidão para fazer acaba sendo comprometido. Quando as traições vêm, a gente fica comprometido, aquilo tira a nossa força. Quando os problemas aparecem, quando a falta do dinheiro acontece, quando falta recurso para a obra. Meu irmão, comecei a igreja lá em Atlanta e um dia eu acabei uma obra linda, pintei. Quando terminamos o tempo, eu cheguei na minha casa de madrugada, minha mulher dormindo, meus filhos dormindo. Quando eu abri a geladeira, parecia um aquário, só tinha água. Eu falei, Jesus, se eu contar, ninguém acredita. Todo mundo pensando, poxa, o cara é pastor nos Estados Unidos. E ali, falta de dinheiro, falta de recurso. Quando essas coisas acontecem, só se você tiver plena compreensão do propósito é que você vai ter força para caminhar. Então, sabe, eu quero liberar uma palavra sobre cada líder, cada pastor que está aqui nessa hora. Receba da parte de Deus hoje, sabe, uma unção de revelação, para que você tenha compreensão do propósito. Nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre fama, sempre foi por ele, para ele, por meio dele, meu irmão. O propósito é maior do que nós. E a tua situação hoje não define quem você é. Você vai avançar, você vai romper essa barreira em nome de Jesus, entende? Muitos de nós somos como Pedro, não é uma declaração falsa. Eu fico totalmente triste quando eu vejo um pastor que não quer mais pastorear, porque eu olho para trás e falo, poxa, um dia esse cara queimou e ele não mentiu. Simplesmente faltou a compreensão plena. Pedro falou assim, eu vou lutar e vou morrer. Ele estava pronto para lutar, ele estava pronto para morrer, ele estava pronto para ser preso. Ele só não estava pronto para se entregar voluntariamente. Esse era o cálice do Filho de Deus. E muitas vezes a gente está querendo puxar o que é de Deus para nós. A provisão do teu ministério, meu irmão, é parte do Filho de Deus. Olha, o avanço da tua obra é parte do Filho de Deus. Você faz o que você pode, mas o que você não pode, você precisa crer que Deus está agindo. E eu vou te contar um testemunho para poder embasar um pouco mais isso. Hoje eu me sinto encorajado e à vontade para ministrar essa palavra depois de algumas coisas que eu vivi. Então, 6 anos avançando a obra lá em Atlanta e vivendo lá como estudante. E em 2018, no dia 8 de outubro de 2018, 2 de outubro de 2018,
eu ministrei uma célula, um GT, como a gente fala aqui na Elan, na casa de um dos membros, e foi para todo mundo, estava muito cheio, uma casa grande, aquela casa americana, lotada, e quando eu saí, acabei de ministrar, quando eu saí daquela casa para ir para minha casa, passei na padaria brasileira, falei, amanhã eu quero acordar, comer um pãozinho francês, que lá é luxo, fazer isso. E aí, quando eu saí da padaria brasileira, eu esqueci de ligar o farol da minha caminhonete, né? E quando eu esqueci de ligar o farol da minha caminhonete, o policial me parou, e aí eu estava com a minha carteira que tinha acabado de vencer, porque eu estava transformando o meu visto de estudante para o visto religioso de pastor. E eu precisava que saísse a resposta do meu visto de pastor, que já estava na mesa do advogado, para que eu pudesse renovar minha habilitação e agora ter um visto superior de estudante. Então, eu expliquei minha situação para o guarda, e ele falou assim para mim, não, se o seu caso é esse, fique tranquilo. Nós só temos que ir ao distrito para você pagar a multa. Falei, tudo bem. Liguei para minha esposa, falei, vou ter que ir lá no distrito lá, tá? Aí deu ruim aqui. Fui para o distrito, aí pagamos a multa. Meu querido, quando eu estava saindo em direção à porta, um cara me chamou, um americano russo, falou, ei, Renato! Eu falei, estão me chamando. Minha primeira reação foi assim, não, vou fingir que não é nem comigo, vou sair fora daqui. Aí, quando eu estou chegando perto da porta, o cara gritou, Renato, stop! Eu falei, ih, o que houve? Eu voltei. Aí o camarada falou assim, temos um problema aqui, we have a little problem here. Eu falei, que problema? Ele falou, seu visto de estudante foi cancelado. Eu falei, não, impossível, impossível. Ele não é impossível. E eu briguei tanto que o cara falou, eu vou te dar uma chance, eu vou ligar para o Washington. E, de repente, se eles, acontecer um problema, eles vão confirmar. E ligaram para o Washington, para a sede migratória, e realmente o meu visto estava cancelado. E aí eu tirei as minhas vestes sacerdotais de pastor e me colocaram aquela roupinha laranja, igual você vê no seriado aí. E, meu irmão, eu fiquei, não é possível, não é possível, amanhã minha advogada vai vir aqui. E aí liguei minha esposa, vou na advogada. E quando foi na advogada, a advogada pediu perdão à minha esposa e falou, os papéis do seu marido permanecem na minha mesa. Eu falhei e não mandei para a imigração. Aí, meu irmão, tudo mudou. Tudo mudou. Eu fiquei 40 dias preso atrás das grades. E nos primeiros 10 dias, a minha mulher falava assim, vamos orar, quando eu ligava para casa. E eu falava, não quero orar. Ela falou, mas Renato, você é um homem de Deus. Eu falei para ela, mas quem disse que eu desisti de ser homem de Deus? Eu sou homem de Deus, vou continuar sendo homem de Deus, mas Deus sabia que eu ia ser preso, não me avisou. Então, a hora que ele quiser me tirar, ele tira. Não quero falar com ele. Aí ela ficava, isso não vai adiantar. Tá bom, mas eu não quero orar. Eu fiquei 10 dias sem orar. Depois de 10 dias, eu falei assim, é melhor orar, que é a única coisa que me resta. Eu comecei a orar, mas aí meu coração começou a se abrir. E então eu comecei a pregar lá dentro, pregar em espanhol. E um dia no ginásio eu preguei e cerca de 90 homens hispanos foram à frente, dobraram os joelhos. Foi uma glória, um mover de Deus e gente se convertendo. Aí eu falei, aleluia, eu acho que eu entendi o propósito aqui, Senhor, aleluia. Cheguei de novo na minha cela na hora de dormir e falei, Deus, se foi para isso que o Senhor me trouxe, pode abrir a porta. Eu já cumpri a missão, mas não, meu irmão. Eu fiquei mais 20 dias lá dentro depois disso. Falei, Jeová, não é possível. E aí a tua vida toda passa em xeque, fala assim, eu abri mão da minha profissão para ser pastor, eu abri mão de tudo para estar aqui, e agora eu terminei dessa maneira. Eu fiquei envergonhado, falei, o que estão falando na cidade? O pastor está preso, gente, que coisa terrível. E aí chegou um dia em que, no dia da minha sentença, o advogado falou assim, eu tenho um plano para te tirar daqui, você ir para casa, mas você vai continuar ilegal. E eu falei para ele assim, deixa eu ligar para minha esposa. E eu liguei para minha mulher e falei assim, amor, o plano do advogado é me tirar, mas a legalidade não vai ser restituída. E eu não quero ser um pastor ilegal nessa cidade. O meu coração é ir embora para o Brasil. E ela falou, eu estou contigo. Então, nós vamos embora. E eu pedi uma saída voluntária, eu mesmo comprei meu ticket
falei para o juiz que eu abri a mão dos meus direitos, compramos o meu ticket, a minha passagem, ticket, perdão, em inglês, compramos a minha passagem, que é uma passagem muito cara, é o dobro da comum, porque é uma passagem sem data específica, e retornei ao Brasil. Mas eu retornei de cabeça erguida, falei, Senhor, eu estou tranquilo, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu acho que chegou o meu tempo. E quando eu cheguei aqui, foram muitas lutas, combates. Eu descobri que até o meu pai, que eu deixei morar no meu apartamento, ficou 6 anos sem pagar uma prestação. E o dinheirinho que eu tinha, que eu pensei que eu ia ter uma gordurinha para recomeçar a vida, nem isso sobrou, meu irmão. Eu tive que gastar cerca de 50 mil reais entre prestação e condomínio para ter onde morar. E aí eu cheguei no fundo do poço mesmo, sem dinheiro nenhum, sem nada. E aí um dia, eu, minha esposa, sem igreja, sem dinheiro, e aí minha igreja lá, todo mundo, não, nós vamos mandar teu salário, pastor, fique em paz, nós vamos cuidar do senhor. Eu estou 2 anos aqui, não bateu um ainda, gente. Não bateu um salário, né? Eu falei, gente do céu, mas toda hora que eu ficava triste, eu falava assim, o homem pode errar comigo, Deus é perfeito, Deus não errou. O homem pode me trair, mas Deus continua sendo Deus. Aí um dia minha sogra foi na minha casa, levou uma compra para mim. Eu já com os olhos cheios d'água, ela falou assim, você precisa orar para entender o que está acontecendo. Talvez alguns pastores já ouviram essa palavra aí. Você precisa orar. Você tem que buscar em Deus o que está acontecendo. Por que está acontecendo? Eu falei para ela assim, não, minha sogra, eu não preciso orar para entender, porque eu tenho fé para crer sem saber o que vai acontecer. Mas eu sei que Deus vai se levantar a meu favor. E aí eu ia para os pés do Senhor e chorava, falava, Deus, eu não traí minha mulher, eu não roubei dinheiro da igreja. Por que que o Senhor está fazendo isso comigo? Me ajuda, me tira desse problema. E aí, trabalhando de Uber, um dia chegou um homem e falou assim, aí eu fui pregar em uma igreja em Campo Grande, aí lá gostaram, me trouxeram para pregar em uma outra igreja aqui do Recreio. Aí um homem que viu as 2 pregações me levou para uma churrascaria. Eu já celebrei, falei, hoje, quanto tempo eu não como churrasco? E aí eu entrei lá e ele falou assim, ó, vou construir um prédio, eu tenho todos os recursos, eu tenho terreno, vou fazer uma igreja. Você vai pregar e dar um ensino. Tudo que entrar, a gente divide meio a meio. Na churrascaria, eu falei para ele assim, muito obrigado, mas eu não fui chamado para trabalhar dessa maneira. Não é isso que eu estou procurando. Ele falou assim, então você vai ter que trabalhar muito no Uber, meu filho. Eu falei, tudo bem, não tem problema não. E chegava em casa com os olhos cheios d'água. E um dia, fui para uma pizzaria um domingo, com a minha esposa, meus filhos, para participar de uma festa de aniversário. Aí, quando eu estava lá nessa pizzaria, eu fui tomado por uma tristeza domingo, tremenda, porque era domingo à noite. Aí eu falei para minha mulher assim, amor, não, eu fiquei calmo lá, fingi que estava bem, fingi que estava feliz. E aí, quando eu fui para casa, eu falei para ela assim, a nossa família não foi gerada para estar em pizzaria domingo à noite. A minha família foi gerada para estar na casa de Deus. Esse é o último domingo que a gente sai. Domingo que vem, a gente vai procurar uma igreja. Aí ela achou uma igreja chamada Ilã. Falou, achei uma igreja aqui chamada Ilã. E eu fui para Ilã. Eu comecei a congregar lá. Todos os domingos eu ia para a igreja e tal. Alguns domingos eu voltava chorando, que eu queria participar do culto. Pastor, é difícil, né? Pastor quer fazer, quer estar. Eu falei, não, tudo bem. Aí um dia eu me arrumei todo, botei minha melhor roupa, falei, vou me apresentar para o pastor Felipe hoje. Vou chamar ele para conversar, falar a minha história, que eu tenho uma história, né? Aí botei a melhor roupa, peguei meu iPad, botei na mão, fiz cara de pregador. Quando eu estou chegando perto da igreja, meu irmão, caiu um pé d'água, mas chovia tanto, acabou a luz e o culto todo foi no escuro. E ali eu entendi, Deus não quer que eu me apresente para ninguém. É tempo de eu ficar calado. E aí eu fiquei 1 ano na igreja sem dar uma palavra de oferta. E um dia o pastor Filipe me chamou para conversar e falou assim, almoçar com ele. E na conversa ele pediu para eu contar a minha história, eu contei minha história para ele. Aí ele olhou para mim e falou, Renato, o que você está precisando hoje? O que eu posso fazer por você?
Aí eu falei para ele assim, pastor, se o senhor pagar a minha conta de luz, mês que vem, ela vai vencer de novo. Se o senhor pagar a prestação do meu carro, mês que vem, vai vencer de novo. Se o senhor me fizer compras, nós vamos comer tudo. Isso não vai resolver meu problema. O que eu preciso é de ter um pastor sobre a minha vida mais uma vez, de ter uma igreja para eu trabalhar e me alegrar. E eu preciso de um pai espiritual para me direcionar, para me cobrar, para falar onde eu estou certo e onde eu estou errado. Ele olhou para mim, deu um pulo para trás e falou assim, Renato, você tem quantos anos? Eu falei, 38. Aí ele falou assim, se você ficar comigo, seus próximos 5 anos serão os melhores 5 anos da sua vida. Eu falei, então, já estou pronto para viver os melhores anos da minha vida, porque eu já estou aqui. Eu não vim aqui negociar, eu vim conhecer o Senhor melhor. Eu já sou da casa. E, meu irmão, apenas 7 meses depois dessa conversa, ele me chamou e me posicionou como pastor aqui da Elan Church no Recreio. E a gente pegou uma igreja que estava em transição, com uma frequência semanal de 100, 120 pessoas. E em 11 meses de trabalho aqui, Deus tem soprado um vento favorável. E a gente está com uma frequência de 430, 440 pessoas por semana na igreja. E cada dia tem chegado gente nova, gente nova, gente nova. E Deus está fazendo coisas, Deus está restaurando a minha vida. Mas o que eu quero falar com você? Eu não parei, eu não desisti, porque eu tive que realinhar a minha mente para entender qual era o propósito, qual era o fundamento das coisas, sabe? Porque um dia eu estava andando de picape Toyota Tundra, morando em uma muito boa casa, pregando para uma igreja, tudo lindo nos Estados Unidos. No outro dia, eu fui trabalhar, 2 meses depois, eu fui trabalhar aqui na beira da Avenida Brasil, cavando buraco para poder levar alimento para minha casa. Mas mesmo andando de picape nos Estados Unidos, ou cavando buraco aqui para poder fazer serviço na beira da Avenida Brasil, debaixo do sol quente, eu continuava exaltando e adorando a Deus. Porque Deus não está preocupado com o que a gente tem, com o que a gente deixa de ter. Deus não está preocupado, sabe, de você estar olhando sobre seu carro, sobre a sua casa. Todas essas coisas ele faz. Ele vai fazer milagre na tua vida. Mas Deus quer que a gente tenha a revelação do que realmente importa para a nossa vida. Porque por falta de revelação clara, eu vejo pastores querendo concorrer com os empresários que congregam na sua igreja. Eu vejo pastores querendo disputar carro com os membros. Eu hoje tenho um coração de pai, e a alegria do pai é ver o filho ir mais longe. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, você que é pastor, não importa o que você está passando hoje. Fala como eu falei para minha sogra, eu não preciso entender o que está acontecendo, eu só preciso crer que Deus está trabalhando a meu favor. E hoje, quando eu subo domingo e vejo a nossa igreja aqui cheia, todo mundo alegre, eu falo assim, Deus me arrancou de um lugar para me plantar em outro, porque era um novo tempo para a minha vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Não murmure com as transições, porque Deus está trabalhando para te guiar por um caminho, mas no meio do caminho vão ter espinhos, no meio do caminho vai ter escassez, mas creia que Deus ainda é Deus na tua vida. Sabe, a cadeia não pôde me parar, sabe, a privação financeira não pôde me parar, os meus sogros terem que levar compra de comida na minha casa não me parou, e por isso hoje eu me sinto assim uma pessoa muito mais feliz, completa, porque eu estou vivendo o projeto de Deus de uma maneira que eu nunca imaginei viver antes. E eu quero profetizar sobre a tua vida aqui agora, porque, sabe, nós não somos a geração do glamour gospel, né? Aqui, nessa reunião, só tem gente comprometida com Deus, que parou 1h da tarde para receber uma palavra. Não é a galera do show, é a galera ali, ó, do joelho no chão,
Eu quero profetizar sobre a tua vida, sabe? Que independente da circunstância que você está passando hoje, creia que Deus permanece sendo o Deus da tua vida. Sabe, outro dia eu chorei aqui no púlpito pregando e eu falei assim, eu amo aquela música da Renascer Praise que fala assim, ó, ele sabe todos os meus dias e para a vida ou para a morte eu vou andar com Deus. Eu posso estar bem, eu posso estar mal, como Paulo falou. Eu aprendi a estar contente em todas as coisas, na escassez, na abastança, sabe? No luxo ou na dificuldade. Porque hoje a revelação que eu quero compartilhar com você é essa. Deus é Deus na tua vida. Você não vai ser definido pelo que você está atravessando hoje. Continue crendo. Ainda que você não entenda, creia. Ainda que você não veja, acredite. Eu lembro que às vezes eu acordava lá assim preso e falava, gente, o que vai ser do meu futuro? Eu joguei tudo para o alto para poder acreditar nesse negócio de ministério. Uma vez eu orei e falei, Deus, eu joguei tudo para o alto na minha carreira porque o Senhor falou para mim, o Senhor me chamou. Se o Senhor não quer mais contar comigo, pelo menos me despede, né? Nem isso, né? Mas Deus não me despediu, querido, porque a carreira ainda não tinha acabado. Ainda haviam coisas grandes e firmes para acontecer na minha vida. E eu quero orar por você hoje, sabe? E te lembrar desse capítulo aí de Jeremias 33. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Hoje eu profetizo sobre a tua vida. Você pode estar em um tempo de escassez, de privação. Mas se isso não parar você, você vai provar para Deus assim, ei, eu tenho revelação ampla e plena do que o Senhor quer fazer na minha vida. E eu não vou parar aqui, mas eu vou avançar. Eu quero orar com você nessa hora, eu quero abençoar a tua vida e declarar assim, ó, seja forte e corajoso, porque Deus é contigo. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Pai, eu quero orar agora pelos meus irmãos, por esses líderes, por esses pastores, e eu quero profetizar sobre a vida deles uma força sobrenatural, um poder sobrenatural de Deus para fazê-los suportar o dia mal, porque o dia mal pode vir para todos nós, mas se nós estivermos firmados sobre a rocha, nós iremos vencer todas as tribulações. Deus, se nós estivermos firmados em Ti, nós não vamos ter tempo para olhar, para sentir vergonha. Ninguém tem nada a ver com o processo da nossa vida. Pai, ninguém tem nada a ver com o que o Senhor está fazendo, porque, Senhor, em breve o Senhor vai se levantar a nosso favor, como Jó declarou. Eu sei em quem tenho crido, né? Eu sei que em breve o meu Redentor se levantará ao meu favor, como Paulo declarou. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que ele é fiel para guardar o meu depósito até o dia final. Você tem um depósito, você tem uma caminhada. Deus não vai abrir mão de você, Deus não vai desistir de você. Sabe, você não vai ficar na beira do caminho. Creia, ainda que tudo diga que não, ainda que as circunstâncias declarem assim, você não vai chegar, não vai dar, é hora de parar. Não, Deus é Deus na tua vida. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Senhor, eu quero profetizar sobre os meus irmãos, que venha uma fé, a fé de Abraão sobre eles agora, porque a Bíblia diz que Abraão, ele levou Isaac até aquele altar, porque ele cria que mesmo que o menino morresse, Deus era fiel para trazê-lo de volta. Eu quero declarar hoje na tua vida, Deus é fiel para ressuscitar os teus sonhos. Deus é fiel para levantar a tua vida. Deus é fiel para cumprir cada vírgula, cada palavra que ele declarou a teu respeito. Não seguir por vista, mas seguir pela fé, em nome de Jesus, porque coisas melhores estão por vir. Em nome de Jesus. Amém. Tiago, quero agradecer meu amigo, meu irmão. Muito obrigado por essa oportunidade.
hoje eu quis abrir mão de trazer alguma revelação. Eu fui movido por Deus para compartilhar esse testemunho, sabe? Para encorajar pessoas aqui. Eu acho que pastores precisam ouvir isso para se encorajar e avançar. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado mesmo. Valeu, Tiagão. Glória a Deus, obrigado, pastor Renato, por essa palavra. A gente tem vivido tanta coisa junto aqui, que no caso você estava falando, eu estava aqui na outra sala tentando conter, né, as lágrimas. E interessante como que Deus, ele não abre mão de nós, apesar de nós, né? Hoje mesmo, conversando com uma pessoa, essa pessoa falou para mim assim: nossa, como que o mundo é pequeno, né? E aí, quando eu falou isso, a gente sabe que isso é um ditado, porque a gente conhecia o outro que conhecia o outro e se conhecia. E quando ele falou isso, nossa, como o mundo é pequeno, eu aproveitei a oportunidade, a deixa, porque esse rapaz que falou isso não é da igreja, não é pastor, não é convertido, né? E muito bem sucedido financeiramente. E ele, quando falou, nossa, como o mundo é pequeno, na hora veio a resposta na minha boca: não, o mundo não é pequeno. O mundo é muito grande, só que o dono do mundo é maior ainda, né? E nada foge do seu controle. Por isso que quando a gente está na casa do Pai, que é o dono do mundo, que o mundo que é grande, do Pai que é maior do que o mundo, a gente se encontra, porque nós somos filhos, e filhos, eles se encontram dentro de casa, né, do Pai. Pode ver, meus irmãos, por exemplo, um mora na Inglaterra, o outro está nos Estados Unidos, mas uma vez ou outra, a gente está junto, na mesma casa do Pai, passando o Natal ou alguma coisa. E é interessante quanta coisa a gente perdeu de viver junto nesse tempo que a gente estava longe um do outro. Mas, na verdade, a gente não estava longe um do outro, a gente estava longe da casa do meu pai e da minha mãe. Então, eu sei que aqui tem pastores, aqui tem líderes, mas, meu irmão, o mundo não é pequeno, não. O mundo é muito grande, só que o dono do mundo é o nosso Pai. Pode falar, Renato, se quiser. Eu só queria honrar duas pessoas aqui. Eu falei que o César, agradecer a presença do César, mas meu amigo, o pastor Nelson, está aí. Dá um abraço para ele. Nosso amigo. E honrar a minha esposa, que viveu tudo isso do meu lado e está aí. Te amo, amor. Ela está aí com um iPhone de Carlos Renato, essa moça bonita aí, mas é minha esposa e ela sofreu tudo isso do meu lado. Foi uma companheira. Enquanto eu estava lá preso, ela que moveu tudo. E quando eu queria desistir, uma vez eu voltei da igreja, sabe, muito triste, chorando, e ela falou assim para mim dentro do carro, não esqueço isso. Eu falei assim: eu não sei se eu vou ter chance de novo, eu não sei se Deus ainda quer fazer alguma coisa através da minha vida. E ela levantou como profetisa, olhou no meu olho e falou assim: ei, você está esquecendo quem você é? Um dia o pastor Felipe vai te dar uma chance. E tudo que você precisa é uma chance. Não esqueça quem você é. E eu segui o conselho dela. E um dia essa uma chance chegou e a porta se abriu, né? E a gente está aqui. Então eu queria honrar minha esposa, que são 14 anos do meu lado, 14 anos avançando o reino. E essa é uma mulher muito forte, gente. Te amo. Amém. Beijo. Como disse meu pai, agora depositou com força, né? Cuidado para não sacar, meu amigo, que já veio um baby esses dias aí. Cuidado, vai devagar. Beijão, Monique. Deus te abençoe também. Amém, pastor Thiago. Obrigada.